Fala galera, canal Pobrejando de volta e para falar do que a gente mais ama, futebol, sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! No vídeo de hoje vamos falar sobre a lista oficial com os convocados para os amistosos de preparação da Copa. Mas se parece que é só mais uma lista de nomes, vale a pena olhar de novo. O que a gente tem na mão é uma verdadeira declaração de intenções, sabe? É o primeiro rascunho do plano para 2026, e é exatamente esse plano que a gente vai decodificar hoje. Então, a pergunta que não quer calar é essa, né? O que uma simples convocação pode revelar sobre o futuro da seleção? Porque, olha, cada nome ali, e talvez mais importante, cada ausência conta um pedaço da história. A nossa missão aqui é justamente entender essa história, a estratégia que está por trás de cada escolha. Então se liga no nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai entender o cenário, o começo dessa jornada para 2026. Depois, vamos encarar um problema antigo, o tal do peso da camisa. Em seguida, o coração da nossa análise, os 3 sinais que Ancelotti está mandando com essa lista. E para fechar, a gente vai ver como tudo isso se amarra numa nova filosofia de vitória e no enorme desafio que é essa renovação. É isso, galera. Oficialmente o ciclo para a Copa de 2026 começou para valer. E olha, não é uma Copa qualquer não. Vai ser a primeira com 48 seleções, o que significa que o caminho até a final vai ser mais longo, mais imprevisível e ainda tem o fato de ser na América do Norte, com seus próprios desafios. O cenário é totalmente novo, então a preparação tem que ser diferente. E o primeiro laboratório para esse novo ciclo já tem data e hora marcada. A lista que saiu no dia 3 de novembro é para esses 2 confrontos aí, Senegal e Tunísia. Pode esquecer aquela ideia de é só um amistoso, tá? Isso aqui são as primeiras peças do quebra-cabeça de 2026 sendo testadas em campo, para valer. Ok, agora a gente precisa tocar num ponto sensível. A camisa da seleção. Ela é pesada, né? Carregada de história, de glória. Só que esse peso, que já foi a nossa maior força, às vezes parece que vira uma âncora, sabe? Que prende a gente num passado que, convenhamos, não ganha mais jogo hoje em dia. 5! Tá aí! 5 estrelas bordadas no peito. É um legado absurdo, claro, mas o recado do futebol moderno tá cada vez mais claro. Tradição bota respeito, mas não bota a bola na rede. A seleção precisa de muito mais do que só a força da sua história para vencer hoje. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo, né? O passado conta, mas não sustenta. É exatamente isso. A gente precisa construir o futuro, não ficar se escorando nas glórias do passado. Se preparar para a próxima vitória é infinitamente mais importante do que ficar lembrando da última. E é isso que nos traz para o centro da nossa conversa. Porque essa lista de convocados é a resposta do Ancelotti. Uma resposta clara, em 3 partes, para todos esses desafios que a seleção enfrenta. É literalmente um plano de ação disfarçado de uma simples lista de jogadores. E esse plano ele se sustenta em 3 pilares bem claros. Primeiro, injetar sangue novo, renovar de verdade. Segundo, criar uma ponte, um equilíbrio entre as gerações. E terceiro, que talvez seja o mais crucial de todos, mudar a mentalidade do time. Bora destrinchar cada um deles. Então vamos lá. Primeiro pilar, sangue novo na área. Isso não é só para dar minutagem para a garotada, não. É uma resposta direta para um problema antigo nosso. A gente estava ficando previsível demais. O Ancelotti está, de propósito, testando o elenco, forçando uma competição interna e buscando soluções que os nossos adversários ainda não conhecem. E se a gente olha para os nomes, a gente vê essa estratégia na prática. Vitor Roque, Luciano Juba, é a cara da renovação, né? É a aposta na energia, no potencial bruto. Mas olha só que interessante o retorno do Fabinho. Isso aí é um recado direto para todo mundo. Não importa onde você joga, se estiver jogando em alto nível, a porta da seleção está aberta. É a meritocracia funcionando. Beleza, segundo pilar. Aqui a gente fala da arte do equilíbrio. Como é que você mistura a experiência de quem já jogou Copa do Mundo com a fome de bola dos mais novos? Pensa no motor de carro. Você precisa daquelas peças mais robustas, testadas, mas também precisa de peças novas, cheias de tecnologia para dar aquela potência extra. É a mesma lógica. E a gente enxerga isso direitinho no elenco. De um lado, você tem uma espinha dorsal ali, com caras como Casimiro e Vini Júnior que dão segurança, sabem o peso da camisa. E do outro, vem a molecada, como o Vitor Roque, chegando com aquela fome de bola, querendo mostrar serviço. É a base sólida dando suporte para essa nova construção. E tem mais, né? O futebol mudou. O jogo hoje é outro. Essa convocação reconhece isso.
Hoje, velocidade, versatilidade, ter equilíbrio emocional e disciplina tática são tão importantes quanto o talento puro, quanto a habilidade de fazer gol. Não adianta só ser craque, tem que ser um atleta completo. Mas de que adianta ter jogador completo, ter time equilibrado, se a mentalidade não acompanhar? E é aí que entra o terceiro pilar. Aquela história de que amistoso é só um teste. Acabou. Acabou. Cada jogo, de agora em diante, é pra valer. E não sou eu que estou dizendo isso não. O próprio técnico mandou o recado. Ele disse que espera uma equipe mais definida já nesses jogos. Traduzindo, acabou a era de ficar testando jogador por testar, de fazer laboratório sem fim. Agora, cada partida é um ensaio geral, uma chance de construir a base do time que vai para a Copa. E aqui, meus amigos, tá a grande virada de chave, a mudança de mentalidade. A gente passou muito tempo se preparando para chegar na Copa. O foco era a jornada. Agora, a filosofia é se preparar para vencer. A diferença parece pequena na frase, mas na prática, nossa, é brutal. Não se espera um Mundial para forjar um time campeão. Cada amistoso, cada jogo das eliminatórias é um tijolo na construção dessa mentalidade vencedora. Então, tá. Juntando todas essas peças do quebra-cabeça, o que a gente tem? A gente tem uma estratégia clara, uma direção que enche de esperança. Só que junto com essa esperança vem uma responsabilidade gigantesca para esse novo grupo. É muito legal ver essa renovação, mas a gente sabe como é. A cobrança vai ser para ontem. No fim do dia, a mensagem que fica é bem clara. Essa convocação não é só uma reação aos problemas do passado. É um movimento proativo, um passo à frente. É a seleção brasileira dizendo, ok, a gente entendeu os desafios, a gente viu onde errou e agora a gente vai agir. Porque o sucesso, ele nunca vem de uma coisa só, né? É uma fórmula. Talento. Pô, isso a gente sempre teve de sobra. Mas só talento não ganha mais Copa do Mundo, já deu pra perceber. Ele precisa vir junto com uma preparação obsessiva e, acima de tudo, com convicção. Com aquela mentalidade de que a vitória é o único resultado que interessa. E no final, a gente fica com aquela pergunta no ar, a pergunta que todo torcedor está se fazendo agora. Talento, tática e essa nova vontade de vencer. Será que essa, finalmente, é a combinação pro Hexa? Bom, a resposta só o tempo e principalmente o campo vão poder dar pra gente. Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobrejando, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima!